Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula, nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando nesse módulo apostila de número 3, e a matéria é Doutrina do Homem, Antropologia. Nós paramos no último vídeo na página 292, estamos tratando aqui do conceito relacionado à alma do homem, e no tema alma, primeiro, segundo, nós damos continuidade no terceiro parágrafo. Com nossa alma é impossível compreendermos as coisas de Deus, pois Deus colocou o Espírito para ter comunhão com o homem. O nosso intelecto está interligado com os sentidos e, naturalmente, o intelecto, quando raciocina ou quando vai entender alguma coisa, diz: preciso ver, preciso entender como funciona. Se não entender, como vou crer? As coisas de Deus espirituais são pela fé. Você não vai ver nada, mas o intelecto pede para ver. Bem, imaginem se todas as pessoas não se manifestassem, fossem como um poste, não abre a boca, sentimento nada, intelecto nada, vontade nada, isso seria nada, seria um poste. O que faz você vir aqui? Uma decisão na alma. O que fez você colocar essa roupa hoje? O que fez a sua vida estar no ponto em que está? O que faz você atrair ou não pessoas que gostam de você? O que faz você ter problemas ou sucessos? É o que leva as pessoas te olharem, te conhecerem, se relacionarem com você, conhecerem a manifestação do seu intelecto, vontade, emoções. A alma é a manifestação do homem nesse planeta. O espírito do homem, no hebraico ruach, no grego pneuma, não pode ser confundido com o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade e, portanto, é Deus. O espírito do homem é parte humana que mantém contato com Deus. Diferente das funções da alma, que tem como papel a comunicação com o mundo material, apesar de um movimento cristão influenciado pelos filósofos gregos socráticos, que atribui à alma todas as manifestações espirituais e racionais, e, portanto, afirmando ser o homem um ser dicotômico, composto de corpo e alma. Para se contrapor a esta teoria, podem ser mencionados textos como Gênesis 2:7, o sopro hebraico, ruach, divino para a vida do homem, é o espírito, enquanto a alma, no hebraico nefesh, vivente, é o outro elemento da composição humana. Temos mais alguns outros textos bíblicos, como Levítico 1, do 46 ao 47, Romanos 8:16, para confirmar a tricotomia da natureza humana. Dicotomia. A diferença entre os tricotômicos e dicotômicos está no fato, conforme mencionado anteriormente, de que o segundo grupo atribui tanto atos como comunicação física e espiritual ao mesmo elemento humano, que é a alma. E, portanto, alma e espírito seriam a mesma coisa. Não haveria distinção entre um e outro, e sim apenas uma questão linguística e cultural entre a hebraica e grega. Apesar de haver refutações tricotomistas tanto dentro da língua hebraica quanto grego, por compreenderem que no hebraico a alma é apresentada como nefesh, o espírito ruach, e no grego a alma é psique e espírito pneuma. Portanto, diz os tricotomistas que os textos são claros e diferenciam um do outro, considerando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os dicotomistas não teriam razão para a sua posição. Nós encerramos essa primeira parte da composição humana e entramos agora na martiologia, que é a matéria relacionada ao pecado e que afastou o homem de Deus. Do grego, amartia, erro, pecado, mais logos, o estudo do pecado, como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado, ou, se preferível, o estudo sistematizado daquele tema, pecado. A queda do homem,
O homem não foi criado pecador, mas o pecado entrou no mundo dos homens através de sua própria escolha consciente e voluntária. A doutrina da queda não se limita à religião cristã, pois muitas religiões contêm um relato ou uma menção de uma possível queda e reconhece o fato de haver algo radicalmente errado na espécie humana, ainda que haja entre elas opiniões vagas sobre a causa ou origem da degradação visível nas atitudes e comportamento do homem. A tentação. Primeiro passo, dado pela mulher. A mulher ouviu a tentação e aparentemente sozinha, desprotegida e próxima do local proibido. Segundo passo, dado pela serpente. A insinuante pergunta da serpente, aparentemente inocente, mas que continha uma insinuação de dúvida acerca da palavra de Deus. É assim que Deus disse. Também insinuou dúvida quanto ao amor e justiça de Deus, ampliando a proibição única e reduzindo as extensas permissões. Terceiro passo, dado pela mulher. Quarto passo, dado pela mulher. Quinto passo, dado pela serpente. Sexto passo, dado pela mulher. Sétimo passo, dado pela mulher. Oitavo passo, dado pela mulher. Seus resultados. Para Adão e Eva em particular. Consciência da nudez e senso de vergonha, medo de Deus e expulsão do paraíso. Para a raça humana em geral, a terra foi amaldiçoada para não produzir apenas o que é bom, exigindo trabalho laborioso por parte do homem. Resultou em tristeza e dor para a mulher no parto, bem como sua sujeição ao homem. Todos os homens são pecadores e estão debaixo da condenação. Resultou na morte física e espiritual dentro do tempo e na penalidade ameaçada da morte eterna. Os homens não redimidos se acham em potente cativeiro do pecado e de Satanás, são considerados filhos do diabo. Problemas relacionados com a queda, como pôde um ser santo cair? Podemos ter certeza que Deus não colocou motivos diante de Adão que o levassem a pecar. Isso faria de Deus o responsável e absolveria o homem de culpa. Nem é suficiente dizer que o poder da escolha com o qual Deus havia dotado Adão levaria inevitavelmente a esse resultado, pois, como diz Strong, o simples poder de escolha não explica o fato de uma escolha errada. Não sabemos como foi a primeira emoção má, como foi que a primeira emoção má brotou na alma de um ser santo, mas conhecemos o processo de que isso aconteceu. A única explicação satisfatória é a de que o homem caiu por um ato livre de revolta contra Deus. Como pôde um Deus justo permitir que o homem fosse tentado? A necessidade de experiência, a inclinação do homem era para Deus, mas como tinha poder para escolher o contrário, só poderia haver confirmado a sua inclinação por escolha deliberada na presença da possibilidade de escolher o contrário. Como pôde um castigo tão grande ser vinculado à desobediência a uma ordem tão insignificante? Princípio envolvido, uma ordem insignificante envolvendo uma ação muito pequena e simples, é o melhor teste para o espírito de obediência. O significado da ordem, através da árvore proibida, Deus ensinou a Adão que tinha o direito de fazer-lhes exigências e esperar ser obedecido. O castigo anunciado. Adão não foi deixado na ignorância quanto à seriedade do assunto. A desobediência seria considerada um pecado mortal. A condição revelada. Por que foi que o homem cedeu à tentação de Satanás? Não foi motivado por seu apetite físico e nem Satanás baseou seu apelo nele. Foi antes a ambição de ser como Deus. A relação do homem com o pecado. A Bíblia dá destaque para dois grandes princípios
ou qualidades morais, santidade e o pecado. Essas duas grandes doutrinas andam de mãos dadas. Pois foi o pecado que deu origem à redenção no coração de Deus, e a redenção é a única cura para o pecado. Um dos métodos mais eficientes de Satanás de ataque à obra salvadora de Cristo é enfraquecer a voz que proclama o caráter maligno e o efeito do pecado. O pecado é o que Deus diz que ele é, e aqui a opinião e a filosofia humana devem se render ao testemunho da palavra de Deus. Seu significado: pecado não é um acidente, não é mera debilidade da criatura, não é mera ausência de bem. Pecado é considerado principalmente uma brecha ou rompimento de relações entre o pecador e o Deus pessoal. Jesus retrata a vida humana ideal como uma vida de comunhão com Deus. O pecado é a falta dessa comunhão. Pecado é o não cumprir os deveres para com Deus, é a atitude errada para com a pessoa de Deus, é a ação errônea em relação à vontade de Deus, é a ação errônea em relação aos homens, é a atitude errônea para com Jesus Cristo, é a tendência natural para o erro. A sua realidade, um fato da revelação, um fato da observação, um fato da experiência humana. Sua extensão. As Escrituras ensinam que o pecado tem afetado os céus, a terra e seus habitantes. Céus. O pecado e a queda de Lúcifer afetaram o céu, infestando as regiões celestes com seres caídos. A terra, o reino vegetal sofre, o reino animal, a raça humana. Todos pecaram, não há um justo sequer. Todos são culpados perante Deus. Os homens são filhos da ira, afastados de Deus, corruptos e enganosos quanto à sua natureza, escravizados pelo pecado e mortos no pecado, antagônicos para com Deus, seus corpos debilitados e condenados à morte, aviltados em seu caráter e conduta. Pecado contra a lei. O termo lei deve receber um significado muito amplo, incluindo cada forma da vontade revelada de Deus. Primeiras comunicações preservadas pela tradição, consciência humana, orientação espiritual direta, a palavra de Deus escrita com suas diversas aplicações no tempo. Primeiro, primeiras comunicações preservadas pela tradição. Segundo, consciência humana. Terceiro, orientação espiritual de Deus. A palavra de Deus escrita com suas diversificações e aplicações no tempo. 3, termos e classificações gerais de pecados pessoais. O termo pecado é peculiar e restrito à sua aplicação. Primeiro, transgressão é o desvio para um lado. Iniquidade, referindo-se àquilo que é totalmente errado. Erro, quando se ignora o que é direito ou quando se erra o caminho. Pecado, aquilo que não está alcançando o alvo. Maldade, a expressão de uma natureza maligna. Mal, referindo-se àquilo que é realmente errado, oposto a Deus. Impiedade, ausência de qualquer temor a Deus. Desobediência, rebeldia em ser levado ou orientado pelos caminhos da verdade. Incredulidade é a falta de confiança em Deus. Anarquia, que consiste no persistente desacato à lei divina. Os pecados pessoais podem ser classificados de acordo com seus aspectos gerais. Nós paramos na página 304, damos prosseguimento no próximo vídeo na página 305. Deus abençoe.